Olá pessoal, boa noite. Iniciamos a nossa live hoje prestando contas do nosso trabalho, sobre os números que a gente alcançou nesses 6 anos como vereador em Camboriú, nossas leis municipais, nosso trabalho de fiscalização, os requerimentos, nossas solicitações junto ao governo municipal e a nossa efetiva contribuição para o desenvolvimento da cidade de Camboriú. Fique com a gente nessa live onde a gente vai prestar conta do nosso trabalho e falar também de forma resumida das principais ações que nosso mandato vem desenvolvendo desde 2017. Para quem não conhece, quem já acompanha a gente mais tempo, já conhece o nosso livro E Agora Prefeito, lançado em 2019 no Congresso de Prefeitos aqui no estado de Santa Catarina. Aqui tem um capítulo bônus que eu só falo do papel do vereador e também dou exemplos do trabalho que a gente realiza em Camboriú no Legislativo. É um livro que tem todos os conceitos da administração pública municipal, governança em rede, coprodução do bem público e também tem aí uma política pública intersetorial através de um programa municipal que a gente realizou aqui em Camboriú no ano de 2015 e 2016, que inclusive recebeu o prêmio na LESC e reconhecimento por parte da UDESC por ser uma política pública intersetorial, entrando em um conceito de coprodução do bem público. Muito legal. Quem gosta de políticas públicas municipais, gestão pública municipal e também para quem é vereador, quer fiscalizar, quem trabalha numa organização terceiro setor, quem trabalha na prefeitura. Aqui tem os conceitos sobre administração pública e eu acho muito interessante quem está envolvido com o setor público sempre está se atualizando, por isso que a gente fez recentemente um MBA em gestão pública e também tem a oportunidade de estar ministrando aí através do Centro de Capacitação em Gestão Pública, que tem a sua sede em Florianópolis, mas ministra curso por todo o Brasil, onde a gente tem lá uma cadeira como professor em políticas públicas e fiscalização no âmbito municipal. Pois bem, dado aí, apresentando o nosso trabalho como vereador e também o nosso conhecimento acerca do Legislativo, da administração pública, eu quero iniciar falando para você, camburense, que tem acompanhado o nosso mandato, que o nosso trabalho no Legislativo, como vereador, graças aí ao voto da população, o reconhecimento do nosso esforço, ser representante da população, esse é o verdadeiro papel, né, do vereador. Eu agradeço a todos aí que estão dando boa noite, que estão nos acompanhando. Muito feliz de tê-los aqui na live. Muito feliz porque são pessoas aí que a gente tem um carinho muito grande. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado a Emanuele, todos que estão nos acompanhando aí, o Alex, o Jean Castro, que é vereador lá do Maranhão. Conheci ele num curso aí em Brasília, onde eu tive a oportunidade de ministrar também para vereadores aí de vários municípios do Brasil. Muito legal. Gente, o nosso trabalho como vereador, muitas pessoas ainda não têm o conceito relativo ao papel do vereador, né? Muitas pessoas acabam cobrando coisas que não é função do vereador. O vereador tem uma atividade muito importante, que é fiscalizar as contas do município, fiscalizar aí as ações que o prefeito executa, a questão do orçamento, das políticas públicas e também de apresentar projetos de leis, requerimento buscando informações, cobrar providências aí da Prefeitura de Camboriú acerca das demandas que vêm da população, e a gente tem feito isso com muita propriedade. Acontece que nem sempre o governo municipal atende todas as demandas, nem sempre o governo municipal dá conta de responder e de fazer com que todas as reivindicações dos vereadores sejam cumpridas. Por isso que tem que ter persistência, por isso que a gente tem que ter conhecimento para fazer uma proposição, uma indicação, um pedido, um requerimento. Além de ter base legal, a gente tem que conhecer a realidade do município, estar atento às demandas da população. Só para vocês terem uma ideia, em 6 anos como vereador, a gente já apresentou aí mais de 700 indicações. Se for falar de requerimentos, pedindo informações, cumprimento de lei, mais de 250 requerimentos. Se a gente falar de projetos de lei, eu já passei a casa dos 30 projetos de lei. Projetos que se tornaram leis que ajudaram muito Camboriú. Por exemplo, a lei de isenção de taxa alvará para o microempreendedor individual, que foi um projeto que eu apresentei em 2018, foi aprovado pela Câmara, sancionado, e essa lei municipal
já beneficiou mais de 10 mil microempreendedores individuais em Camboriú. Eles não precisam mais pagar taxa, alvará, nem custos de encerramento da empresa. Isso é muito importante para aquecer a economia local, gerar mais emprego, para trazer também a oportunidade para as pessoas iniciar seu próprio negócio, incentivar o empreendedorismo. A gente, em cima, né, dessa demanda da nossa população em relação ao desenvolvimento econômico da nossa cidade, a gente também teve a oportunidade de ser o autor de um projeto de lei que virou lei municipal, que é criando a Semana do Empreendedorismo em Camboriú, que acontece sempre em novembro. A gente realizou encontros, foram 3 encontros que a gente realizou, todos os 3 foram muito importantes para deixar uma contribuição significativa para quem empreende em Camboriú. O maior encontro de empreendedores de Camboriú foi em 2019 no Instituto Federal, que a gente inclusive realizou por conta da nossa lei esse evento, com a participação aí de 250 empreendedores. Foi muito legal. Quero agradecer a todos que participaram, que acompanham. Então, olha a importância do vereador, né? Fazer uma lei, provocar o executivo a fazer novas políticas públicas para ajudar o município a se desenvolver. Outra lei importantíssima que é da nossa autoria, um projeto que a gente fez, e eu estou aqui falando para vocês terem uma ideia nessa prestação de conta. Claro, é rápido, porque são vários assuntos, mas são muito, 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 muito importantes, principalmente a questão de a gente dar uma resposta para a sociedade, prestar contas do que efetivamente a gente está fazendo em relação ao nosso trabalho, o nosso mandato, a confiança da população. Mais uma lei que ajuda Camboriú, a lei para acabar com a burocracia, para gerar mais empregos, mais negócios em Camboriú, é a lei do alvará simplificado, uma lei também de 2018, da minha autoria, que é justamente o quê? O profissional liberal e autônomo, a empresa, né, prestador de serviço, que não tem estoque na sua sede, que não tem uma atividade comercial física estabelecida, trabalha em outros locais, eles estão, por conta dessa lei, dispensados do alvará, estão dispensados aí da vistoria da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros e também do meio ambiente. Ou seja, não tem porquê ficar presa à burocracia, a constituição de uma nova empresa, esperando aí uma vistoria da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros ou então do meio ambiente, para atividades que nem serão em sua sede a execução das suas atividades, né? Não faz sentido. Então a gente fez essa lei municipal para trazer competitividade ao nosso município em relação aos municípios vizinhos, mas também pensando no empreendedorismo, pensando facilitar a vida das pessoas, acabar com a burocracia, facilitar as pessoas a constituir a sua empresa. É muito importante que leis como essa possam ser conhecidas da população, a prestação de conta do nosso mandato, para a população saber que hoje muitos empreendedores que são prestadores de serviços, profissionais autônomos, profissionais liberais, hoje eles não precisam mais esperar pela vistoria da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiro, do Meio Ambiente, estão dispensados por conta dessa lei. Essa mesma lei fez também com que o município tivesse até 3 dias para emitir o alvará provisório de forma digital, ou seja, acabando com aquela papelada, trazendo mais competitividade justamente para que a população camburense entenda que o seu ambiente público, o setor público, tenha e dá condições para facilitar a vida das pessoas e gerar mais negócios, gerar mais empreendimentos, empreendedores desenvolvendo aqui suas atividades econômicas, né? Então isso é muito importante. Outra lei municipal também da minha autoria é a lei que criou aí a Semana Farroupilha, que acontece no mês de setembro. O que acontece? Camboriú tem muito potencial para diversos eventos, né? E a Semana Farroupilha, como a gente tem bastante pessoas do Rio Grande do Sul, catarinenses que apreciam a cultura gaúcha, a gente entendeu que ter uma Semana da Farroupilha aqui, com eventos, shows artísticos, o acender da chama crioula, a questão especialmente aí, né, dos shows artísticos, da culinária e também da cavalgada que acontece,
tudo isso daí traz para Camboriú aí, coloca Camboriú em destaque na região para receber bastante pessoas aqui, aquece a economia local e também valoriza a tradição e a cultura gaúcha. E aqui eu quero abrir um parênteses, agradecer ao nosso querido patrão velho bicudo do CTG Barra Mansa, Adriana, Ana, que quando tiveram sempre presente ali no nosso gabinete, essa lei é uma demanda que eles trouxeram aí dos grupos de CTG, que a gente se comprometeu, colocou em pauta, fizemos o projeto de lei, foi aprovado e todos os eventos que aconteceram aqui da Semana Farroupilha em Camboriú foram um sucesso com participação da família camburense. Mas tem mais leis também, como a questão do laudo do transtorno de aspecto autista. Então, a rede municipal pública aqui sempre cobrava o laudo aí dentro do prazo de 6 meses. O que eu e a vereadora Inalda fizemos? Fizemos uma emenda numa lei dizendo que a partir de agora, em Camboriú, o laudo de espectro autista vai ser com validade indeterminada. E o que isso traz de benefício para as famílias? Primeiro, que não vai ter o custo de mais uma consulta para renovar o laudo. Segundo, que a gente sabe como isso ajuda as famílias e também traz para as famílias uma segurança muito maior acerca de acompanhamento das questões, tanto na educação, na saúde dos seus filhos. Então, a gente conseguiu, através de uma lei municipal, impactar várias famílias de autistas, e isso para a gente é muito importante, principalmente com a demanda que vem da população. Nós, como vereadores, precisamos dar essa resposta, e a prestação de contas que a gente está fazendo aqui, de forma resumida, é mostrar para você, camburense, mostrar para quem está acompanhando o nosso trabalho, que tem resultado, que a gente tem um trabalho árduo com uma equipe que trabalha 7 dias por semana, a gente está atento às demandas. Eu sou vereador todos os dias da semana, a gente fiscaliza no sábado, no domingo, a gente recebe as demandas, a gente vai atrás dessas questões, leva ao conhecimento do executivo, cobra providências. Quem sabe e já está acompanhando o nosso trabalho sabe que a gente tem um trabalho constante, né? É um mandato atuante como vereador. Por exemplo, a gente em fiscalização identificou merenda sendo enterrada, livros didáticos sendo vendidos, né? A gente identificou isso na fiscalização. Em fiscalização a gente acompanhou o transporte escolar, os ônibus com pneus carecas. Em fiscalização a gente denunciou o abandono nos cemitérios municipais, que inclusive levamos ao conhecimento do Ministério Público, que chamou a responsabilidade do Poder Executivo. Também tivemos aí, como vereador em fiscalização, acompanhando várias questões da falta de professores, da falta de médico, da falta de monitores de inclusão. Levamos também ao conhecimento do Ministério Público a falta de transporte coletivo, né? O ônibus para os moradores do interior, também levamos ao conhecimento do Ministério Público. Obrigado, Gisele. Muito obrigado, André, todo mundo que está nos acompanhando. Por falta de políticas públicas, justamente pensando nos nossos adolescentes, a gente criou uma lei que cria a semana vocacional para os alunos do 9º ano da rede municipal de ensino, para ajudar eles a identificar qual que é a maior aptidão deles em relação a uma profissão, já de olho no futuro. Fiscalizando, a gente também verificou aí unidades de saúde com banheiros precisando de manutenção, telhado, equipamentos. A gente cobrou isso do governo municipal, as devidas providências. Então, a nossa fiscalização é constante. Claro que a gente tem limitações como vereador, né? Quem executa é o prefeito. Quem tem orçamento para fazer as obras é o prefeito. Mas cabe a gente, como vereador, ouvir as demandas da população e estar sempre ali cobrando, né? De maneira legal, correta. Essa é a função do vereador, cobrando as devidas providências. Isso a gente tem feito. Em questão de pavimentação, manutenção e reparos, a nossa cidade sofre muito por falta de sinalização, falta de placas de identificação, falta de placas de denominação de rua. Vários acidentes acontecem por falta de sinalização adequada. Justamente o setor de trânsito é que a gente mais encaminha solicitações da comunidade para a instalação de faixas elevadas, travessia elevada, para trazer mais segurança para os pedestres, mais segurança para quem transita nesses locais. Infelizmente, hoje há um déficit enorme de investimento na questão da sinalização, o que tem gerado muito transtorno para a nossa população. Infelizmente, a gente percebe aí que o governo municipal
especialmente na questão de mobilidade urbana, deixa muito a desejar, muito. A gente também fez um projeto de lei pensando em mobilidade urbana, na infraestrutura que o nosso município precisa ter para a gente desenvolver, trazer mais segurança para a nossa população na questão do trânsito e também buscando aí novos acessos e também pensando na mobilidade urbana como um todo. Então a gente fez uma emenda numa lei do Executivo, fazendo com que todo o recurso da outorga onerosa seja investido em mobilidade urbana e infraestrutura. Foram mais de 7 milhões de reais por conta da nossa emenda e esse recurso tem que ser direcionado para infraestrutura e mobilidade urbana. Então, ou seja, quando você vê ações do governo municipal, está lá o trabalho do vereador também. Na hora de garantir que aquele recurso seja aplicado em questões importantes como mobilidade urbana e infraestrutura. Nós precisamos ampliar as nossas ciclovias, nós precisamos melhorar a sinalização, a acessibilidade. Inclusive, eu tive a oportunidade de percorrer com pessoas com deficiência, com pessoas que tinham dificuldade de locomoção, com mobilidade reduzida, percorrer algumas ruas do centro de Camboriú e a gente vê não só o centro, como os bairros, as principais ruas da nossa cidade estão carentes de identificação, especialmente na questão de acessibilidade. Isso as calçadas, infelizmente, é um problema que Camboriú precisa ter um planejamento a médio e longo prazo para resolver. Para trazer assim o quê? Mais qualidade de vida, mais segurança para os pedestres e um fluxo melhor do trânsito, pensando no ciclista, pensando não só no pedestre, mas também pensando na qualidade dos trajetos, né? A gente tem cobrado isso do governo municipal, cobrado do governo do estado também, os recursos para um novo acesso ligando Camboriú a Balneário Camboriú. A gente precisa pavimentar a Estrada Geral do Braço, que liga a Brusque, o Rio do Meio, que liga a Itajaí, o Morro do Encano, que liga a Itapema. A gente precisa investir em infraestrutura e o nosso trabalho como vereador tem sido isso. A gente tem buscado emenda, quero aqui agradecer o deputado Rodrigo Coelho, o deputado Jair Mioto, que sempre aportaram recursos em Camboriú, são mais de 2 milhões de reais em emendas. Ou seja, a gente vai lá, busca recurso e colocamos na conta da prefeitura para que o prefeito administre nessas demandas, investindo nessas demandas que a gente entende como prioritárias. Vamos lá, anotei aqui para não esquecer. A gente criou também, no ano passado, a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Saneamento Básico. O que é isso? Assim que saiu a Lei Nacional do Marco Regulatório, o que a gente fez como vereador? Até para dar uma resposta para a sociedade. Camboriú não tem 1 metro de esgoto, tratamento de esgoto. A nossa cidade precisa urgente salvar o Rio Camboriú e os especialistas apontam que a solução é exatamente despoluindo o rio, fazendo a estação de tratamento de esgoto. O que a gente fez como vereador? A gente depende sempre do poder público, executivo, do prefeito, né? E da sua equipe. A gente depende da prefeitura, do prefeito e da sua equipe para resolver esse problema. Mas a gente depende dele, mas a gente não espera por ele. A gente vai fazendo aquilo que é a nossa responsabilidade quanto vereador, quanto cidadão, como sociedade civil organizada. Então, o que a gente fez? A gente buscou, através dessa frente parlamentar em defesa do saneamento básico, trazer toda a sociedade civil organizada. Então participa a OAB, CDL, a CIBALC, Instituto Federal, enfim, várias Comitê do Rio Camboriú, várias entidades de classe participam dessa frente parlamentar, inclusive membros do Poder Executivo, da concessionária Águas de Camboriú. Para quê? Para sensibilizar o governo da importância de iniciar tão logo a estação de tratamento de esgoto. E de fato a gente avançou, a gente conseguiu colocar essa pauta como uma agenda de cidade, tirando toda a questão política partidária que alguns acabam querendo dar a conotação, esquecer o passado e pensar que daqui para frente a responsabilidade é nossa. Então a gente colocou dentro da frente parlamentar essa visão que a estação de tratamento de esgoto é para ontem, e não é um pedido do vereador John Leno, mas é um pedido da sociedade civil organizada. A gente teve, inclusive, a participação do Ministério Público na Frente Parlamentar em Defesa do Saneamento Básico, e na última reunião a gente trouxe aqui
o presidente da ARESC, que é a Agência Reguladora do Serviço Público, a qual aí, e foi o resultado da nossa reunião, o secretário de Saneamento Básico, Zé Pedro, levou o prefeito até a ARESC já depois que a gente tomou aí toda a iniciativa junto à Frente Parlamentar de acionar a ARESC para que o município e a Águas de Camboriú fizessem um estudo para daqui a 30 dias decidir aí pelo início da estação de tratamento de esgoto, sabendo aí qual vai ser o menor custo para o município. Ou seja, esse é o nosso trabalho como vereador. Então a gente está na Câmara de forma constante, cobrando, apresentando aí as demandas, levando ao conhecimento do governo municipal, cobrando as providências, mas também apresentando as soluções, apresentando as alternativas, mostrando o caminho. E um prefeito, imagina, né, se já o vereador fiscalizando, fazendo tudo isso, tem gente que acha que o vereador não faz nada. Imagina se não tivesse vereadores que fizessem pelo menos isso, fiscalizar, cobrar. A situação ia ser muito cômoda para um prefeito. Então, o prefeito precisa, para ser um bom prefeito, precisa de bons vereadores, cobrando, fiscalizando. Infelizmente, tem alguns vereadores que abrem mão de fiscalizar para visitar, abrem mão de cobrar o prefeito para cumprir o que ele prometeu para o povo numa eleição, para indicar cargos, para fazer parceria com o prefeito. Eu acho que tanto o prefeito como o vereador são eleitos para cumprir cada um o seu papel. São responsabilidades distintas, mas são responsabilidades importantes para o crescimento e desenvolvimento da cidade. Então, essa consciência, quem é eleito tem que ter, e quem vai escolher seus representantes tem que entender também. Você elege vereador para ser vereador, não para ser secretário municipal. Eu, por exemplo, fui convidado 2 vezes para ser secretário municipal e eu falei categoricamente que fui eleito para ser vereador e vou cumprir meu mandato. Então, é uma forma também de a gente, ao se comunicar com você, através da nossa live, mostrar também a nossa seriedade quanto ao mandato. A gente entende que para ser vereador ninguém chega lá sozinho. A gente precisa do voto, precisa da legenda, precisa estar filiado no partido político, precisa de outros colegas vereadores também concorrendo à eleição para que possa dar a legenda, você possa chegar nessa missão tão nobre que é ser eleito para servir a população. A gente entende tudo isso, mas também a gente não pode fazer com que o nosso mandato seja transferido para o prefeito fazer o que quiser da Câmara de Vereadores, até porque a Câmara de Vereadores não pode ser um puxadinho da prefeitura. Os poderes têm que se respeitar, mas eles são independentes. Então essa é uma questão que eu sempre falo, porque muitas pessoas acham que o vereador está lá para fazer a vontade do prefeito, bater palma ao prefeito. Não. Quando o vereador está fiscalizando, ele está ajudando o prefeito e está cumprindo o papel dele. Quando o vereador está lá aprovando um projeto a favor da cidade, que é bom para o município, ele está cumprindo com a sua responsabilidade. Quando ele está fazendo uma emenda, quando está questionando o executivo, ele está lá representando a população justamente isso, para fazer com que a transparência, a boa aplicação do recurso público seja algo nítido e presente na esfera pública do município. Então, esse papel a gente tem feito e feito com bastante responsabilidade. Os resultados do nosso mandato são excelentes. E eu preciso compartilhar isso com você, camburense. Todos os projetos que a gente apresentou foram projetos com qualidade, que impactaram diretamente na vida da população camburense. Nós temos inclusive um site que é johnleno.com.br. Nesse site você pode ver nossas principais leis, nossos principais projetos, todas as ações que a gente desenvolve no nosso mandato, você fica bem informado. E pode nos acompanhar aqui pelo Instagram, pelo nosso Facebook, pela fanpage, pelo YouTube, temos um canal no YouTube, também pelo Twitter. Tudo isso são ferramentas que a gente busca dar transparência e divulgar o nosso trabalho, prestar conta daquilo que a gente está fazendo como vereador. E a live é mais uma ferramenta e eu fico muito feliz que todos estão participando aqui e acompanhando. A gente também sofre, assim como a população camburense, pelos requerimentos não respondidos, pelas indicações não atendidas, por ofícios não respondidos. Infelizmente, o governo, principalmente o atual prefeito, ele é bom de discurso, mas não é bom de gestão. A gente fez requerimentos perguntando quanto o município está gastando de locações com equipamentos públicos. Até hoje ele não respondeu. Nós fizemos requerimento quanto que o prefeito gastou a cooperação tapa-buraco nos 2 últimos anos,
com relatório de tudo que foi feito? Também não respondeu. A gente fez requerimentos buscando vários esclarecimentos acerca da legislação municipal. Infelizmente, a gente precisa recorrer à justiça para ter uma informação, porque às vezes não está no portal e o governo não sequer tem a responsabilidade de responder um requerimento, um ofício. Muitas vezes a população procura o vereador: nós precisamos pavimentar a rua X, precisamos melhorar o parquinho da cidade, precisamos instalar uma nova placa, precisamos fazer a recuperação do asfalto, a gente precisa fazer a instalação de uma faixa elevada. Muitas vezes a prefeitura não responde. Nós fizemos agora recentemente requerimentos repetidos para ver se o governo municipal possa responder, para que a gente possa levar isso ao conhecimento da população. Mas infelizmente o governo não é tão transparente assim como se diz. E onde há fumaça, há fogo. Por quê? Porque se não está respondendo, só aumenta a nossa suspeita que tem algo errado ali. Porque quem deve não teme, né? Quem fala a verdade não merece castigo, diz o ditado. Então a gente vê realmente questões que faz com que o vereador fique muitas vezes pendente de dar uma resposta mais concreta para a população por falta das informações. Agora, por exemplo, o município conseguiu recursos do governo do estado, também Vinícius, aprovado pela Câmara de Vereadores, e esse recurso, a gente fez uma emenda que foi reprovada pela maioria dos vereadores da base do governo, para concluir a Avenida Santa Catarina, que parte desse recurso deveria ser para concluir a obra de requalificação da Avenida Santa Catarina. O prefeito ainda não terminou essa obra, já recapeou outras ruas pela metade, sem sinalização, também já levamos isso ao conhecimento do setor de trânsito, cobrando providências. Infelizmente, não dá para aplicar recursos de qualquer jeito, não dá para fazer uma obra sem qualidade. E eu costumo dizer, existe sim recurso, o que falta é prioridade, o que falta é planejamento, o que falta é projeto. Em Camboriú, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina suspendeu licitações da Prefeitura de Camboriú por erro de projeto, por falta de informações complementares. Olha só como o amadorismo da gestão pública ele é tão ruim quanto a corrupção. Ele traz o mesmo prejuízo para a população. E nós, como vereadores, e aqui é uma live prestando conta, é isso que a gente precisa estar sempre alertando a população. O vereador, ele vai lá, faz a indicação, consegue o recurso, cobra providências, faz requerimento, faz a lei, mas a gente fica sempre pendente ou dependente da boa vontade do prefeito e da sua equipe em executar a lei, de executar de forma com qualidade, aplicando de maneira adequada os recursos públicos. E a gente não vê isso em Camboriú, infelizmente. Esse recurso não é do prefeito, não é dos vereadores, é da população, é fruto do pagamento de impostos. Por isso, cabe a nossa responsabilidade de fiscalizar. Claro que ninguém gosta de ser fiscalizado, mas já fiscalizando é difícil, imagina sem a fiscalização. Então a gente tem feito esse trabalho, inclusive a gente tem acompanhado e tem um diálogo muito forte junto com alguns mecanismos como o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, e inclusive eu me capacitei agora junto ao Conselho Federal da Administração para avaliar as notas e os índices de desenvolvimento do nosso município. E senhores, infelizmente, nota sobre gestão nos 2 últimos anos caiu, e caiu muito. Fizeram agora um concurso público que não atende à demanda daquilo tudo que a gente fiscalizando percebeu, da falta de professores, da falta de enfermeiros, da falta de profissionais técnicos, falta de psicólogo, assistente social, monitor de inclusão. Infelizmente, nós estamos passando em Camboriú um momento muito difícil, onde a gestão pública municipal, por não ter feito uma reforma administrativa, por não ter feito um planejamento a médio e longo prazo, a gente acaba se tornando aí reféns de uma gestão pública ineficiente. Mas a gente, como vereador, continua cobrando. Como eu falei no início, são mais de 700 indicações, mais de 250 requerimentos. Só esse ano, mais de 88 ofícios cobrando providências do Poder Executivo. E, infelizmente, a maioria desses ofícios sequer são respondidos.
o governo virou perito em transferir responsabilidade e dar desculpa. E tudo isso afeta diariamente a vida da população camorense. Por isso, quero agradecer aqui a Letícia Leal, Juscelia Coppi, o Pedro Pamplona, o pessoal acompanhando a nossa live. Fico muito feliz aí com a participação. Mas agora, mais do que nunca, a gente precisa entender que se cada vereador fizer a sua parte, se o prefeito fazer a sua parte, nós vamos ter um município melhor para se viver. A população também tem a sua parte. Vocês percebem que é uma responsabilidade mútua e de todos os atores sociais? Mas quando um deixa de fazer a sua parte, já traz um desarranjo, um desequilíbrio que afeta toda a sociedade. Então, essa consciência a gente precisa ter. E, gente, a gente tem aqui em Camboriú uma Câmara com 15 vereadores. Nós temos um município que o orçamento cresce em média 17, 18, 20% ao ano. Nós temos aqui em Camboriú um orçamento de 300 milhões de reais. Nós temos aqui em Camboriú uma cidade com grande potencial para que a gente possa se desenvolver. Mas para isso precisamos ter uma agenda de cidade. A gente precisa ter uma agenda de cidade com um pensamento plural e um pensamento a longo prazo. Afastar-se da política partidária, da velha política, e participar de uma política que tenha capacidade de dialogar com a população, que tenha, junto com a sociedade civil organizada, a capacidade de se planejar, ter uma agenda de cidade para a gente fazer aquilo que é necessário para o crescimento da cidade. Por exemplo, a gente precisa que o município faça uma reforma administrativa para reduzir o custo da máquina pública, troque cargos de confiança por cargos de competência, faça, além dessa reforma, um planejamento municipal para o desenvolvimento econômico, ambiental e sustentável do nosso município a médio e longo prazo, que se vista em infraestrutura, melhorando os acessos da nossa cidade aos municípios vizinhos, melhore a mobilidade urbana, inicie então logo a questão da estação de tratamento de esgoto para salvar o rio Camboriú e garantir água nas torneiras das nossas famílias camburenses, preservar o nosso meio ambiente. São ações que precisam ser planejadas, tem que ter projeto para isso, e a sociedade civil organizada junto com os representantes do Poder Executivo, Legislativo, com conhecimento e acompanhamento também do Judiciário, demonstrando que é uma sociedade que tem capacidade de enfrentar seus problemas de maneira organizada. O que a gente vê hoje, Camboriú refém de uma administração amadora que não consegue executar uma obra por completo. E aí as demandas vêm para a Câmara de Vereadores, nós somos cobrados, e por mais que a gente cobre do Executivo, a população fica com o mesmo sentimento, que é um sentimento de impotência, de que as coisas não estão acontecendo, que demora para acontecer, quando acontece ainda é feito errado. Mas não é por falta de ter vereadores cobrando. Agora a gente precisa, como sociedade, amadurecer em relação aos 3 papéis: o papel do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e também da participação da sociedade na vida pública, na esfera pública municipal. Então, agradeço a Suca, muito obrigado aí, também és uma excelente servidora pública que trabalha bastante a favor do município. Eu vejo aqui a Lu, a Tatiane, a Cristiane. É muito legal ter todos vocês aqui na live. Gente, então esse é o nosso trabalho como vereador. Eu vou encerrar a nossa live por aqui, agradecendo a todos que participaram, e dizer para vocês o seguinte: acompanhe o nosso trabalho. Acesse nosso site www.johnleno.com.br, acompanhe o nosso trabalho de fiscalização, as leis que a gente, como vereador, fez a favor de Camboriú, divulgue nosso trabalho, porque a gente tem feito de maneira constante um trabalho a favor de Camboriú. E muitas vezes muitas pessoas acabam não tendo esse conhecimento, e precisa que aqueles que estão acompanhando possam ajudar, compartilhar, porque o compromisso que a gente tem é com a cidade de Camboriú, né? O nosso partido é Camboriú, o nosso compromisso é com Camboriú, e todas as pessoas que moram aqui, que amam essa cidade, sabem que precisamos de representantes que tenham um compromisso real todos os dias com a nossa cidade. Muito obrigado, Cristiane, muito obrigado ao Lucas que está nos acompanhando, Eliseu. Gente, eu vou encerrar a live por aqui. Quero agradecer a todos mesmo que acompanharam até esse momento, e vamos seguir trabalhando a favor de Camboriú, tá bom? Um abraço, boa noite a todos.